irmão, querido ministro do Evangelho. Estamos aqui no Ministério do Pastor Roberto Santos, no nosso escritório, com o pastor Jason Alves. Ele é considerado um dos maiores avivalistas das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Jason Alves, quem é você? Meu nobre, eu sou o pastor Jason Alves, pela graça de Deus, servo de Jesus Cristo, pregador do seu Evangelho. O Senhor Deus me chamou para esse ministério desde que ouvi a sua voz, dizendo: Jason, meu servo, te separo hoje para preparar vidas para a eternidade. Desde esta data, tenho me empenhado no ministério da palavra e percorrido, levando esta ministração por todo o nosso país. Pastor Jason Alves, eu sou admirador número 1 do seu ministério. Na realidade, eu admiro pouquíssimos ministros do Evangelho, mas você está no meu coração. Qual é a sua convenção estadual? Obrigado por esta admiração. Eu sou pastor pela Convenção Coimadesco, Convenção de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus, no estado de Goiás e outras, presidida pelo reverendo pastor Gilmar Santos. Você possui alguma formação teológica? Nós somos estudiosos da palavra de Deus. Eu lembro que no início, em busca do conhecimento, foi uma dificuldade. Começamos estudando em Osasco, São Paulo, na Faculdade de São Paulo, que é uma faculdade da Assembleia de Deus do Belenzinho. E de lá para cá, os anos se passaram e hoje nós podemos dizer que somos bacharel em teologia. Pastor Jason Alves, sabemos que Deus tem lhe usado muitíssimo no Brasil. Você tem recebido inúmeros convites para pregar em convenções, congressos, igrejas, ministérios independentes. E agora sabemos que você, além de pregador, conferencista e avivalista, é também escritor evangélico. 30 anos de vida e como presente de Deus, nós fizemos aí o lançamento da nossa primeira obra. Foi o livro que tem o título Quebraram as Leis do Senhor. É um livro que eu costumo dizer que vai dividir a história dos leitores em duas partes, em antes e depois. Você precisa conhecer este material. Pastor Jason Alves, qual é a sua visão ministerial? Qual é a sua visão espiritual? O que é que você pensa ou tem a nos dizer acerca do ministério evangélico? Pastor Roberto dos Santos, eu, como pregador da palavra de Deus, tenho observado que nós estamos vivendo em um tempo específico. Eu louvo a Deus pela vida dos ministros que fizeram a implantação de bonitas igrejas no país. Mas eu entendo que eu nasci para um tempo e para uma geração específica. A minha visão de ministério, de ministração bíblica, deve ser aquela que leva o ouvinte, que leva a pessoa a uma ação. O meu ministério, ele tem um quê de uma ministração motivacional. Eu acredito que a palavra de Deus, ao ser ouvida, crida e obedecida, leva a pessoa a uma atitude de fé. Esta é a minha visão. Nós temos aqui o livro do pastor Jason Alves, Quebraram as Leis do Senhor. Uma mensagem que renova o primeiro amor e aviva a comunhão com Deus. Que inspiração é esta, pastor Jason Alves? Deus tem me ajudado, dentro das revelações do seu Espírito, a pregar mensagens reveladas. A primeira pregação que eu fiz foi uma, vamos dizer assim, uma cópia de uma ministração que o pastor Gilmar Santos fez. Eu gravei aquela pregação toda e saiu muito bem aquele dia. Só que na segunda vez que eu fui pregar não deu certo. E a partir daquela data, eu propus no meu coração
que para pregar, Deus deveria me revelar a sua palavra. E entre muitas mensagens, quebraram as leis do Senhor, foi uma destas que a gente tem pregado percorrendo este país. Eu tenho outras, sobrevivência, quem tem fé não morre no meio do caminho. Tem uma outra mensagem, uma vida semelhante aos profetas. Tem uma outra, esta é muito querida dos brasileiros, existe serpente nos jardins. E tem uma, ela é a mais recente, a mentalidade dos filhos de Anatote. Você precisa conhecer o dom de Deus para as nossas vidas, porque muitas vezes nós olhamos para os grandes pregadores e pensamos que Deus já deu tudo de si. Conheça o nosso ministério e você vai ver que Deus tinha um propósito para esta geração com novos pregadores. Pastor Jasmond, em uma reunião que participamos do CLEME, Conselho Latino-Americano de Ministros Evangélicos, chegamos à conclusão de que Deus está levantando urgentemente dois tipos de ministério, o ministério de profeta e o ministério de mestre. Na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, havia esses dois tipos de ministério, profetas e mestres. Por quê? Porque nós vemos tanta coisa errada no Brasil, tantas igrejas erradas, tantas doutrinas erradas, cultos errados, pregações erradas, ministérios errantes. Qual é a sua opinião acerca desses dois ministérios? O ministério de profeta e o ministério de mestre, hoje, na atual conjuntura da igreja evangélica latino-americana?